internacional. Essa ideia do EPC internacional foi o senhor que levou ou não? Isso aí foi... A Avenina tinha lá no ABCR contratado uma consultoria, tá, que fez aquele estudo de paradigma e tudo isso, e eles pegaram e sugeriram que a gente adotasse um modelo clássico internacional de coisa. E aí eu fui estudar, fui correr atrás, e aí a gente começou a trabalhar na montagem desse contrato. Tá. Deixa eu só colocar aqui. E outra questão, o PAR, ele foi... Quem foi o mentor da ideia do PAR? O PAR chegou como sendo uma ideia do Paulo Roberto. Pela necessidade de refino daquele petróleo venezuelano? O que se dizia é que você estava tendo um incremento de produção e que você teria, obviamente, você teria mais ganho se você fizesse exportação de produto de valor agregado, que é o derivado, do que se você fizesse exportação de petróleo, né? O senhor viu na atuação, assim, alguma vinculação entre essa criação do PAR e as posteriores fraudes e deturpação do sistema por parte... Não, o que ocorreu foi o seguinte: o PAR, do momento em que essas duas premissas foram descumpridas, você criou um problema. Porque você começou a fazer um modelo velho, que você sabia que tinha atraso e sobrepreço, dentro de um projeto de antecipar alguma coisa. Então você imagina você usar um modelo que você já sabia que atrasava dentro de um projeto que era para você antecipar. Você piorou sensivelmente a situação. Então, para viabilizar o PAR, foi submetida à diretoria a necessidade de adotar dois procedimentos. O primeiro seria a aquisição de equipamentos críticos, né? Isso. Que foi feita a proposta pela área de materiais. Vinculada à diretoria de serviços. E dois seria a adaptação, né? A adoção de um EPC internacional, modelo internacional. De EPC, que foi a ideia partiu da Avenina e do senhor, né? Isso. Com suporte de uma consultoria. O colegiado de diretores e o conselho de administração anuíram com as duas, né? Com as duas premissas. Isso em 2008? A primeira reunião foi aqui. Teve reunião tanto do conselho quanto da diretoria no mesmo dia, né? Foi 8 de março de 2007. 2007. Isso. E aqui já tinha até a planagem da ReNet? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. E em seguida começou a deturpação desse conceito daí. Isso. Não é que começou assim, eles não adotaram a engenharia. Não adotou o modelo internacional. Continuou no mesmo modelo que tinha todos aqueles problemas no histórico de obras anteriores. Ficou do jeito que estava. Do jeito que estava.
Quais são as inovações que não foram as principais inovações, então aqui a single point of responsibility, os marcos críticos, os marcos improrrogáveis, as garantias e seguros. Só um minutinho, para a gente ver. Principais inovações do modelo internacional de EPC que não foram aplicados pela engenharia. A single point of responsibility é a ideia de ter um único responsável, né? O senhor mencionou que essas empresas elas terceirizavam o serviço com a anuência da Petrobras. Elas faziam sessões e subcontratações também. Sessões e subcontratações. Inviabilizando a fiscalização. Na realidade criando sobrepreço, né, e atraso, né? Porque cada vez que tinha um problema com uma empresinha dessa na ponta, vinha um efeito cascata. Marcos improrrogáveis, o que é essa ideia do marco improrrogável? O cara tinha que se virar e entregar isso dentro daquele prazo. Se ele tivesse que botar mais 30 mil homens lá, ele tinha que colocar, mas aquele prazo tinha que ser respeitado. Isso não constou nas licitações, nos contratos, nada? Não. E simplesmente não era colocado? Foi aquela decisão do... aquela decisão, o e-mail, né, que o senhor mencionou da... Aquilo que a engenharia entendesse que deveria colocar, ela colocaria, só que ela não colocou. E não chegou ao conhecimento do colegiado isso? Esse é um detalhe. Isso é estranho. Porque quando isso tudo não estava sendo cumprido, mas essas licitações iam e eram aprovadas, autorizadas pela diretoria. Da forma deturpada como elas estavam sendo feitas. Ou seja, a diretoria aprovou algo e daí depois via que aquilo não estava sendo observado e aprovava... Não pode ser que não estava vendo aquilo. A princípio, pelo menos, os assistentes sabiam.